Muito bom dia, a paz do Senhor. Hoje estamos já no primeiro dia do mês de março e estamos começando este dia. Também lembrando que hoje é Carnaval, aqui se está celebrando Carnaval em Brasil. E a maioria estão seguramente em suas casas, como também alguns que estão em retiro, né, aproveitando o tempo do carnaval para não, em vez de desfrutar com os amigos, com diversão assim secular, optaram em poder assistir aos retiros que fazem as igrejas. E acho que é muito bom isso para poder fazer para poder aproveitar o tempo de estar mais perto e aproximar-se mais ao Senhor. Ontem também esteve ministrando em um retiro para os jovens de uma igreja e foi muito bom. Foi bom poder ver que os jovens estão conectados com o Senhor, que eles ainda, além de que não eram muitos, mas esse grupo mesmo dava para saber que estão com o desejo de poder estar mais perto do Senhor. Bom, hoje então começamos este dia também, o 1º de março, começamos com a palavra do Senhor. E hoje, este mês de março também vamos a seguir com Lucas e vamos a terminar a meditação de Lucas neste mês de março. Assim que vamos estar expectantes do que o Senhor nos dirá e fará em nossas vidas. Bom, vamos então a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versos 1 a 8. E nós seguimos com o devocional Tempo com Deus, Vida Viva, como vocês viram já também né, na primeira portada, assim como vocês estão vendo, Tempo com Deus é Vida Viva. Este é um material devocionário mensal que se está dando-se. Tá? Então nós vamos a seguir com este material e aqueles que querem comprar, adquirir o seu material, podem fazê-lo através do site www.duranolatino.org www.duranolatino.org. Bom, então vamos logo a passar a leitura da passagem de hoje para poder compartilhar o que o Senhor tem posto no meu coração. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Palavra do Senhor. Amém. Através da meditação de hoje, estava vendo, na primeira vista, o que mais me chamou a atenção foi esta parábola que Jesus tinha feito. Né? Falando do juiz que era injusto, que ele dizia que ele era, que ele não tinha temor a Deus, né? Mas mesmo assim ele
tinha escutado e ouvido a súplica desta mulher. E então, em uma situação como essas, na verdade, eu fiquei pensando como é que o homem, né, pode chegar a buscar a sua justiça através de estar suplicando continuamente. Mas nós pensamos que isso é o que nós temos que fazer assim na Terra também, né? Mas mais do que isso, o que aqui está dizendo, como diz no versículo 1, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, aqui, em vez de falar da justiça, estão falando da oração. Então, o foco daqui não é a justiça em si. O foco aqui, o que está enfatizando, é que a importância de estar orando sempre. E se nós perdemos isso, né, que muitas vezes eu também, em vez de focar-me na mensagem central, foco-me mais também nas parábolas, né? O que a parábola está querendo dizer? Simplesmente me foco a isso. Mas antes de dizer a parábola, já temos uma cena onde está dando a conhecer qual é o coração de Deus, o que Ele está desejando falar. E aqui claramente já nos está anunciando de que Jesus estava querendo mostrar quão importante era orar sempre e nunca se desanimar. Muitas vezes nós encontramos ao nosso redor pessoas que oram, mas se desanimam muito, muito rápido. E o Senhor está dizendo assim: olha, se o juiz injusto, ele também ouve quando está já chateado, quando já está aborrecido, né? Quando ele já está chateado, ele ouve, porque já não quer mais ser assim atrapalhado, já não quer ser mais aborrecido, já quer tirar a sua carga de em cima. Então diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Se o injusto, até o injusto, o juízo injusto, ele ouve a súplica daqueles necessitados, quanto mais então o nosso Deus justo, ele ouvirá o clamor dos seus amados. Quanto mais fará isso. E diz assim: continuará fazendo-os esperar. Este é o coração de Deus. Não é que Ele deseja que nós soframos e Ele espera para que nós já estejamos sem a força para levantarmos, né? Senão Ele prova muitas vezes o que? O nosso coração. Ele prova o que? A nossa fé. Por isso, no versículo 8, aqui tem esta pergunta, Jesus está lançando esta pergunta, onde ele realmente quer ver se nos últimos tempos os homens vão poder mostrar a fé. Contudo, quando o Filho do Homem vier novamente, porque o Filho do Homem já é Jesus Cristo, e ele está falando de uma segunda vinda agora. Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele na terra a fé? Encontrará fé, gente, pessoas com fé, que possam viver pela fé, porque diz assim em Romanos, né? Como diz em Romanos, o justo pela fé viverá. Se é que nós realmente vamos a poder encontrar essa fé, mais que nós, se é que Jesus vai poder encontrar esse tipo de fé que ele está desejando. E a nossa demanda, a demanda para nós é que ele deseja que nós vivamos por fé. E o homem que vive por fé é um homem de oração, que persevera na oração, aquele que permanece na oração, aquele que segue suplicando ao Senhor em oração, aquele que não se desanima pela situação que está rodeando, né, ao seu redor, senão é um homem de oração.
Este homem de oração se vai mover-se. Não é que somente fica de braços cruzados, senão é um homem que, orando em oração, ele segue trabalhando, ele segue fazendo as suas coisas. Para quê? Para que o Senhor, no tempo oportuno, ele possa abrir as portas e ele comece a poder trabalhar. Então, tudo isso é o que nós temos que simplesmente ter na nossa mente, lembrar sempre de que é Deus quem vai fazer a obra. Então, quando nós não cessamos de orar, quando nós seguimos orando, seguramente vocês, cada um de vocês também, alguma vez na sua vida tiveram esta experiência de estar orando continuamente e deu certo. Mas também teve orações que orou, mas não deu certo. Uma dessas coisas é, por exemplo, na saúde, que nós temos orado muito pela salvação e que Deus possa sarar a um dos nossos familiares. Mas Deus simplesmente ele se levou a esse familiar. E enquanto a isso, nós fazemos esta pergunta. Não, se eu tenho orado tanto, se eu tenho jejuado tanto, como é possível de que Deus não escute a minha oração? Como é possível que Ele não ouça a minha oração? Mas eu quero dizer uma coisa. Se lembram de Davi, quando ele tinha cometido adultério com Batseba, né? O que aconteceu? O seu primeiro filho que tiveram, né, que tinha sido o filho de adultério, esse mesmo filho estava doente, estava já doente, muito doente, coisa que estava por morrer. Quando Davi soube disso, ele começou a jejuar, não quis saber nada, ele somente estava na sua recâmara, jejuando, orando ao Senhor com muita tristeza. E quando ele ouviu e ele soube de que o seu filho já tinha morto, os homens, os servos, eles não queriam anunciar a morte do filho de Davi, porque pensavam de que o rei ele ia se suicidar, ou não sei, que ia fazer muito mais mal ao saber da morte do seu filho. Por quê? Porque durante a vida do seu filho, quando ele estava doente, até nesse tempo, Davi estava sofrendo muito e estava jejuando sem comer nada. Então, se é que ele soubesse da notícia, quanto mais faria mal a si mesmo. Esse foi o pensamento dos homens. Mas Davi, ele, quando estava orando, ele orou com todo o seu coração. Mas depois, quando soube de que não tinha, que o seu filho simplesmente morreu, ele, em vez de seguir triste, em vez de seguir jejuando, ele simplesmente mandou a que lhe dessem comida para ele levantar-se novamente. Uma coisa que ninguém conseguia entender. Mas isso daqui nos dá também nos dá a ensinança de que a fé não é aquilo que nós pedimos, suplicamos, e tudo tem que ser feito porque nós temos suplicado. Não é isso, senão tudo tem que acontecer na vontade de Deus. Então a fé nos tem que levar até lá, até esse lugar, até o lugar onde nós podemos simplesmente reconhecer a soberania de Deus. Nós podemos suplicar com o que nós desejamos. Nós podemos pedir o que nós desejamos. Mas se é que Deus, na sua graça, Ele nos dá o que nós estamos pedindo, glória a Deus. Se Ele não nos dá isso, Ele nos dá outra coisa, um outro resultado, também é glória a Deus. Por quê? Tudo é de acordo conforme ao coração de Deus. Não tem que ser segundo o meu coração. Não pode ser segundo o meu coração. Tem que ser segundo o coração de Deus. Por isso eu desejo que hoje possamos mostrar uma vida de fé ao Senhor, onde tudo que nós estamos orando, tudo aquilo que nós temos que orar, possamos elevar em oração, para que possamos também esperar no Senhor, no seu tempo oportuno, para que Ele possa fazer-nos ver a glória do seu poder, né? Então, eu espero que hoje nós possamos entender claramente de que Deus nos está
pedindo uma coisa, que não nos desanimemos e estejamos orando sempre. Se você está um pouco desanimado, se você parou um pouco de orar, hoje é um dia para voltar outra vez a começar a orar conforme a palavra. Vamos a fazer uma oração então para poder terminar o compartilhar de hoje. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje é um bom dia onde, Senhor, podemos também aprender mais de Ti. Podemos, Senhor, saber que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Também, Senhor, hoje é um dia onde nós, Senhor, queremos novamente retomar as nossas orações. Se estivermos nós cansados, se estivermos, Senhor, agotados, já não temos força, Senhor, para seguir orando, Senhor, te pedimos, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito em nós para dar-nos força, sabedoria e poder, Senhor, orar conforme ao Teu coração. Senhor, nós te vamos a pedir muitas coisas, te vamos a suplicar várias coisas, mas de todas elas, Senhor, o que nós desejamos não é que se faça de acordo ao nosso desejo, a nossa necessidade, senão seja tudo conforme a Tua palavra e o Teu coração. Senhor, não há nada que nós queremos, Senhor, senão somente que o Teu nome seja louvado. Senhor, que neste dia também nós possamos estar intercedendo, Senhor, pelas nações, como também por nossa nação. E, Senhor, pedimos, Senhor, que tudo isto, Senhor, nos possa ajudar a poder crescer um pouco mais, estar um pouco mais perto de Cristo, para conhecer o verdadeiro coração dele, Senhor. Senhor, muito obrigado novamente, Senhor, por tudo que você nos tem feito, e que somente o teu nome seja louvado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, amém. Bom, amados, que tenham um ótimo dia, um ótimo carnaval, sempre dentro da graça de Deus, e possamos estar novamente à noite, às 10 horas da noite, para poder seguir com a nossa leitura da Bíblia, onde nós vamos estar lendo hoje os capítulos 81 ao 100. 81 ao 100, e vamos lá então, seguimos com a nossa leitura, e então já temos hoje duas colunas muito importantes, a oração e a palavra, sim? Não percamos isso, sigamos este caminho da cruz, o caminho de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Tchau.